bem-vindo ao podcast Empoderaí Cris, episódio 69. Aqui é um espaço onde histórias reais encontram propósito, crescimento e transformação. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, terapeuta de casais, CEO da do Cris Exclusive, estrategista de vendas, idealizadora da rodada de pitch e também Happy Hour Entre Elas, que acontece toda quarta-feira na do Cris Exclusive. E também sou a host, a apresentadora desse podcast, que ele é feito com carinho para você e para todos nós que aprendemos muito. Antes de eu chamar essa minha convidada, que ela é surreal quadrado, eu quero começar agradecendo a Unimar EAD, que leva educação de qualidade para todo o Brasil. Do Cris Exclusive, que há mais de 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. Revista e portal Mães e Filhos, conectando famílias, histórias com propósito. O Boticário Marília, que é referência em beleza e cuidado. HK Fotos e Eventos. Dr. Ricardo Ortega, que há 26 anos devolve sorrisos. E a clínica DN Clínica Salon. Beleza e bem-estar completo. E aos nossos parceiros, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico, que é o Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora. E a você que estará aqui com a gente, já se inscreva, acione lá o sininho para você ser um dos primeiros a receber todos os episódios. Compartilhe. Sabe aquele grupo que tem muita briguinha? Corre lá e já coloca os episódios. Toda semana, toda quarta-feira tem episódio novo. Para que você possa ter insights. Sabe aquela perguntinha? Aquela pergunta que está te incomodando? Talvez tu vai conseguir encontrar essa resposta. Aí você vai olhar para dentro de si e falar: opa! Encontrei a minha resposta. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Todas as vezes que eu participo de reuniões empresariais, aonde eu vou, muita gente me aborda e fala: assisti aquele episódio e eu aprendi muito com aquele seu convidado. E é por isso que o podcast ele existe. Para te ajudar, para me ajudar, para nos ajudar. E eu sei que você está nos ajudando bastante. Sabe por quê? O YouTube conta pra gente. Conta quantas pessoas estão assistindo nossos episódios. E isso para nós é muito importante. Só mostra que a gente está no caminho certo. Mas hoje já vamos chamar aqui essa nossa convidada. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que transformou sua própria experiência como ferramenta para ajudar outros empresários a crescer com mais clareza, organização e inovação. Ela é formada em logística, pós-graduando em compliance e gestão de risco, empreendedora e agente local de inovação do Sebrae. Que a gente tem uma palavra abreviada que é o ALI. Ou ALI, não é agente local de inovação. Ela já esteve do outro lado do balcão. Já sentiu a dor da falta do planejamento, das decisões, tomadas de decisões sem direção e das dificuldades que muitos empresários vivem diariamente. E talvez por isso ela tenha desenvolvido uma habilidade rara, que poucos têm, que é a escuta ativa. Porque antes de entregar soluções, você e ela aprendeu e entendeu que ela só pode trazer solução se ela tiver uma escuta ativa. E hoje eu quero convidar aqui a minha amiga Cida. Ai, Cida, tô muito feliz de você estar aqui, hein, Cida? Ai, Cris, eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço o convite de coração. É uma honra estar aqui do lado da minha conterrânea, uma pessoa que eu conheci, que já deu match na primeira vez. Exatamente. E eu sou ouvinte do seu podcast. Eu tô ali, sempre que vai alguém novo, que vem alguém aqui novo, eu fico curiosa para saber, nossa, o que eu vou aprender com este episódio? E é sempre muito produtivo para mim, viu? Sempre traz um insight diferente. Exatamente. Você acredita, Cida,
que eu assisto. Não, minto. Eu ouço o podcast fazendo tarefa doméstica. Sabe, eu tô dirigindo, eu tô ouvindo, tô na academia, eu tô ouvindo, porque eu aprendo muito com todos os convidados que aqui participam, né? E eu tenho certeza que todo mundo que vai estar aqui hoje vai aprender muito com você. Então, já pega papel, caneta, anota. Porque quando você anota, você tem chances enormes de você aprender e colocar em prática. Cida, eu separei por eixos aqui, nossa pergunta, tá? Não é entrevista, tá bom? Mas, Cida, antes da gente, de fato, assim, entrar aqui nessas perguntas, você antes era empreendedora, né? Antes de ser especialista, você era empreendedora. Como foi viver, Cida, na prática, os desafios do empreendedorismo antes de atuar ajudando os outros empresários? Porque antes você estava atrás do balcão. Agora você está junto com o empresário no balcão. Mas como que era a Cida atrás do balcão? Então, a Cida atrás do balcão errou bastante, mas a Cida sempre esteve no Sebrae. Eu sou empreendedora desde 2019, então comecei, um ano depois começou a pandemia, então eu tive o desafio de também fechar as portas. Só que quando todo mundo fechou as portas, a gente buscou mais conhecimento ainda. Vieram muitas lives, então eu aproveitei esse momento de lives e comecei a ver oportunidades. Então eu comecei a fazer pijamas, comecei a trazer as ferramentas que eu tinha aprendido no Sebrae para o meu negócio. Porque assim, se já era solitário ser empresária antes da pandemia, depois da pandemia ficou ainda bem pior. Então, assim, hoje eu escuto dos meus empresários que eu atendo os desafios que eu tive lá atrás. E eu busquei no Sebrae e eu consegui... Meu CNPJ é ativo até hoje, Cris, para você ter ideia. Tive vontade de fechar e voltar a ser CLT? Tive. Eu acho que muitos empresários passam por isso, como eu passei. Mas quando meu CNPJ estava na UTI, eu corria no Sebrae e voltava de lá com fôlego. Então, eu sempre falo, gente, é o melhor lugar para se estar, para se aprender, para se crescer como empresário, empreendedor, é no Sebrae. Então, assim, o que eu faço hoje com os meus empresários é o que eu fiz lá atrás com o meu CNPJ. Então, eu trago a minha vivência, as minhas dores e eu escuto que as dores que os empresários falam são as dores que eu também senti. Entendi, Cida. Cida, quando você fala assim, ó, você foi, só para me trazer assim uma linha do tempo, tá? Tá. Você era CLT, sim. Depois você passou a ser empresária. Isso. E hoje você é agente local de inovação do Sebrae. Fala para nós aqui quais foram os maiores desafios nessas personas que você vivenciou e essa que você está vivenciando. Olha, o CLT me deu bastante conhecimento prático. Eu sou empreendedora, deixa eu falar para o pessoal que não me conhece. Eu tenho um ateliê de costura desde 2019 e morava em São Paulo e vim para Marília. E trouxe meu ateliê de costura para Marília. Entendi. Então, no CLT, eu aprendi a ser muito boa costureira na prática. Mas quando eu fui para virar empreendedora, ser empresária, eu tinha o conhecimento técnico, mas eu não tinha o conhecimento de empresária, de administração, de fluxo de caixa, de previsão de demanda. Não tinha. Então, assim, eu errei. Capital de giro, marcar, precificação. Imagina, não tinha. Então, assim, hoje eu vejo que isso é uma dor que eu tive, que eu consegui. Não vou falar que eu zerei isso, tá? Porque ainda eu sou empreendedora. Depois que terminar o contrato com o Sebrae do Ali, eu vou voltar com o meu ateliê, porque eu sou empreendedora de paixão. Eu amo o que eu faço. E eu vejo que o CLT me preparou para eu ser a pessoa ali que sabia fazer muito bem na prática. O CNPJ me fez enxergar que o que eu sabia na prática eu não podia colocar em teorias para ser uma boa administradora. Então, eu fui aprender a ser uma boa administradora no Sebrae. Fui aprender todas as ferramentas que eu tinha que aprender para o meu serviço, minha prestação de serviço ser melhor, para o meu capital de giro para não ficar tirando dinheiro do caixa de casa para investir no meu CNPJ. Eu aprendi isso
no Sebrae. E hoje, o que eu aprendi no Sebrae, eu passo para os empresários que eu atendo. Porque, assim, não é porque eu sou MEI e que a dor do MEI não é parecida com a dor do ME ou do EPP, de média empresas e de empresas de pequeno porte. Não, são dores parecidas. Às vezes... Elas são iguais. São iguais. Muda só o tamanho, né? É só o tamanho, a o proporção. número, se eu tiver um prejuízo sendo MEI, é menor. Um prejuízo com ME e PP, o prejuízo é maior. Então, assim, o não saber a direção certa, a não prever demandas, a não fazer um fluxo de caixa, a não anotar aquelas entradas e saídas, que é o mínimo do mínimo, a não separar aquela conta PJ da conta física. E isso são coisas que eu fazia e que eu vejo que empresários hoje fazem e que eu já sei o caminho das pedras. Então, para mim, trabalhar como Ali não é um trabalho moroso, não é surpresa, porque eu vivencio na prática o que eu já vivenciei lá atrás. Eu já passei por isso. Então, para mim, é um trabalho muito, muito bom. Que ótimo, porque aqui, Cida, eu acho que você tocou na ferida do empresário aí. E eu quero ressaltar essa ferida, né? Todos os empresários e empreendedores que estão nos assistindo, primeiro, né? Quando você olha para um PJ, né? E uma MEI, um ME, uma PP, é como a Cida pontuou aqui, ela foi muito boa nessa pontuação, de dizer que ali é só o tamanho do problema que vai doer mais ou menos, tá? Mas eu acho que nas 3 esferas, se não houver a separação do PJ do CPF, compromete, Cida? Compromete muito. Você que estava lá dentro, porque você viveu esse momento e agora você já está enxergando de outra forma. Exatamente. Você acha que, de fato, muda? Muda muito. Cris, para você ter ideia, quando a gente começa o ALI, né? O acompanhamento, porque o que é o ALI, gente? O Programa de Agente Local de Inovação, para quem não conhece. É um programa do Sebrae, do Brasil com o Brasil Mais Produtivo, que disponibiliza um agente para acompanhar a empresa por um período de 4 a 6 meses. No começo, quando a gente chega na empresa, a gente mapeia os desafios em conversa. A gente faz o radar, que é uma metodologia do Sebrae, tem toda a metodologia. A gente estuda essa metodologia 1 mês para a gente sair e aplicar com o empresário. Então, o primeiro passo é a gente fazer o radar com o empresário e bater um papo, como a gente está conversando aqui, e tentar tirar o máximo de informações do empresário. Quando a gente começa, de primeiro, às vezes o empresário não consegue falar tudo. Porque talvez é muita coisa. Muita coisa. Nas demais reuniões, saem coisas que ele não havia falado na primeira, porque vai ganhando confiança também. Sim. É um compromisso que o empresário tem de receber a gente, mas assim, alguns não conseguem ir até o final, desistem porque não se identifica com o programa, porque assim, você abre as portas da sua empresa, você passa dados de faturamento. O empresário às vezes não se sente à vontade de falar assim, olha, não sei fazer fluxo de caixa. Tá, segura aí. Não vamos ainda por esse viés, não. Eu quero, senão você está entregando todo o ouro. Né? Vamos lá. A gente já notou aqui que existe uma dificuldade, né, do PJ, de saber essa separação. Sim, existe. Né? Existe uma ferramenta que é a simples, que é aquela das anotações e tal. Sim. Na teoria. Porque se for, me fala assim, eu quero saber, se gera tantos bons resultados, por que muitos empresários ainda complicam tanto essa gestão? Hoje, Cris, às vezes, geralmente é por falta de conhecimento mesmo, tá? Tá. Às vezes ele fala, o dinheiro da minha empresa está dando para pagar as contas. Aí você vai lá fazer a divisão, tá? E o faturamento mensal? E as contas, os custos variáveis, os custos fixos, tá tudo separadinho? Estou pagando as contas. Tá, mas quanto que a sua empresa está dando de lucro? Às vezes ele não sabe. E a gente, de uma forma assim, bem delicada, de uma forma bem simples, porque também, o que eu aprendi como Ali? Que a linguagem tem que ser direcionada de acordo com o empresário, com diferentes empresários. Sim. Às vezes eu vou falar um fluxo de caixa com o empresário, ele não vai saber o que é. Olha,
o que entra e o que sai. Vamos marcar o que entra e o que sai? Aí eu marco no caderninho. Nossa, mas você sabe mexer em computador? Vamos fazer uma planilha? Aí já inova o processo dele com uma planilha, às vezes muito simples, Cris. Às vezes uma planilha de entrada, saída e dia. Aí ele consegue, no primeiro mês, fazer aquilo bonitinho. Aí eu falo, mas o que foi? Você lembra o que você gastou? O que entrou? O que saiu? Eu não sei. Vamos fazer uma observação do que entrou e do que saiu? Aí ele já vai vendo o que ele vendeu mais, o que ele está gastando mais, comprando mais. Então, a gente tenta fazer com que ele... Esse custo realmente era necessário? Dá para a gente diminuir? Tem empresários que compravam produtos que ficava de um mês para o outro. Às vezes vencia o produto, ele não usava todo. Então, a gente vai lá, reeduca. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar menos, deixa uma margem mínima aí, quando tiver necessidade realmente de comprar, a gente compra novamente. Entendi. Então, assim, a gente vai educando realmente, mas de uma forma muito singela. Entendi. Dentro da sua vivência, da sua experiência enquanto agente local inovador, quais os erros mais comuns que você encontra em pequenos negócios quando o assunto é organização financeira e estoque? Olha, estoque. Não tem giro de estoque, a pessoa vai comprando nem... Um caso até legal de se falar é de uma cliente que eu atendi no ciclo passado, que a cliente, ela atendia todo mundo. Se ela tinha... Você sabe que para você comprar um certo produto para sua loja, você tem aquela quantidade mínima de comprar. Sim. Para você ter um preço melhor. E essa minha cliente, quando eu cheguei para conhecer a loja dela, ela tinha muita mercadoria. Mas muita mercadoria, Cris. Eu falava, nossa, mas por que tanta mercadoria parada? Aí ela foi... Depois de um tempo, ela foi falando. Falou assim, olha, é que às vezes o cliente pede um produto, aí para atender ele eu tenho que comprar 10. Eita! Aí fica parado e eu não consigo vender mais. Aí eu fui conversando com ela, falei assim, não, mas não compensa. Aí fui fazendo os cálculos e mostrando para ela que ela não precisava atender uma cliente comprando 10 produtos e 9 ficarem parados, porque aquilo era dinheiro parado. Uhum. Então, até ela entender isso, que ela comprava de forma compulsiva e de forma errada, porque ela não fazia a programação, tá? Eu vou comprar 10, mas tenho um público para vender essas 10. Porque Entendi. às vezes era só uma. Então, eu falei, às vezes você perde uma venda, mas você não fica com dinheiro parado. Uhum. Então, o que é a solução que a gente trouxe para ela? É uma das, tá? A gente montou um grupo, que ela não conhecia, grupo de WhatsApp, por exemplo. E a gente montou um grupo para ela e ela começou a vender esse estoque parado. Olha só. E detalhe, né? Esse programa, esse acompanhamento dela durou 4 meses. No final do acompanhamento dela, ela tinha diminuído o estoque dela e aumentado o faturamento apenas com essas vendas de estoque em 19%. Uau, olha, Então, é alto, 19% é alto. E assim, Cris, ela tinha muita mercadoria parada. E assim, o que eu fiz ela enxergar? Que o que estava parado impedia ela comprar mercadorias novas, porque ela comprava muito, mas ela não comprava não fazia um planejamento, não planejava. Hoje, o grupo dela tem mais de 200 mulheres. Olha só. Funciona até hoje. A gente fica esperando as promoções que ela vai colocar lá, as novidades que ela traz. Então, assim, foi uma inovação para a empresa dela, porque assim, quando a gente fala de inovação, a maioria das pessoas acham que é fazer uma coisa surreal. Sim. E não é. Às vezes você... Fazer o feijão de arroz bem feito. Bem Exatamente. Igual a planilha que eu estou te falando. A pessoa anotava no papel, anotava de qualquer jeito. Comecei com uma planilha bem simples. Entrada, saída. E olha, isso aqui vai ser o final do mês, o que o senhor vai ter. A entrada menos a saída. Pronto. Esse é o seu lucro do mês. Vou falar para ele. Isso aqui é o que você tem realmente para investir na empresa. E às vezes muitos empresários, Cris, que a gente... eu percebo, pelo menos na minha carteira de clientes, é que não tem o Prolabore, não tem conhecimento disso, de que eu preciso estabelecer um valor para o meu salário e não o que sobra da empresa. Sim. Sabe? E a gente faz isso. Eu acho que isso é a dor do empresário. Ele acha que está roubando a empresa se sobrar alguma coisa para ele. Não é essa sensação? É essa sensação. Que elas têm? Porque eu já tive essa sensação. Hoje eu sou mais rigorosa. Hoje eu sou mais rigorosa. Até quando eu viajo, eu cobro 10% da viagem que eu faço, saio daqui para São Paulo, para Tá certíssimo. Porque se eu for pagar para um amigo meu trazer para mim,
eu pago 10% para ele. Eu tenho que pagar, vamos supor, quantas vezes eu viajei, eu não viajei, falava, fulano, traz tal coisa? Falei, trago. Quanto você vai cobrar? 10%. Falei, peraí, mas se eu pago 10% para ele? Eu pago para mim. Pago para mim. E tá certo. Né? Então, eu comecei a tirar isso. Isso aí fica como dica. Porque a gente sempre acha que a gente tá roubando a empresa. Sim, não é justo comigo, não, vou investir na empresa. Mas não é. Se a sua empresa não der lucro, se meu ateliê de costura que eu tenho não fosse o suficiente para pagar as minhas coisinhas, minha mão, meu cabelo, minha roupa, para me levar no cinema, para minhas viagens, eu seria CLT. Eu escutei uma frase ontem de um livro que eu tô lendo, do Joel J. 100% presente, o nome desse livro. Leia, que é maravilhoso. E onde diz assim, se a empresa não der lucro, porque toda empresa é para dar lucro. Sim. Se ela não tá dando lucro, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Tá. Isso tá certo, Cida? Tá. Certíssimo, eu concordo plenamente. Porque se eu tenho uma empresa e a empresa não paga o meu salário, alguma coisa está errada. Estou precificando errado, estou comprando muito em excesso, eu não estou sabendo ter pelo menos o equilíbrio. Então, quando a gente fala para o empresário, começa a anotar. Começa a anotar para ver se realmente a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Porque como que eu vou saber se minha empresa está dando lucro ou prejuízo? Se eu começar a anotar. Porque o que não é anotado, o que não é marcado, o que não é registrado, não pode ser mensurado. Exatamente. Então, se eu não anoto, eu não vou conseguir saber se esse mês eu vendi X ou vendi Y. Esse mês foi melhor ou melhor do que o mês passado? E é muito legal porque quando a gente começa com um empresário que ele realmente quer participar, que ele realmente quer mudar, você chega no primeiro mês, ele fala, olha, não sei, mais ou menos isso. Quando você chega no segundo mês, você nem fala, nem pergunta. Ele fala assim, olha, eu anotei, não sei se está tudo certo, mas eu fui anotando. E ele já passa. Quando ele se compromete a querer mudar realmente, o Ali é uma virada de chave. Eu sou suspeita porque eu já fiz 2 vezes o Ali e me ajudou muito. Eu falo que o Ali é puxão de orelha. É o nosso puxão de orelha na realidade. Porque você está ali com o consultor dentro da tua loja, o agente, né, me ajudou muito. Eu sou também muito de frequentar o Sebrae. E isso me ajuda. E você? A Cida começou falando uma coisa que é importantíssimo. O empresário, muitas vezes, caminha sozinho. É solitário. Mas quando tem um agente Ali, você não precisa viver sozinho, né, Cida? Não precisa. E assim, o Sebrae tem várias ferramentas, tem vários encontros onde os empresários se conectam. Tem o café com empresários que é aberto a todos os empresários. E ter um agente de inovação dentro da sua empresa faz você enxergar coisas que sozinho você não enxerga. Porque, como você falou, o empresário é realmente solitário. E muitas vezes, Cris, a gente vai lá, tem reunião que eu vou com um empresário que ele fala assim, Cida, hoje eu não quero falar de negócios. Vamos só conversar? E é muito engraçado porque assim, quando a gente começa com o empresário, ele não quer nem tirar foto. Aí você vai ganhando a confiança, de repente ele tira foto, ele marca você nas redes sociais dele, sabe? E tem empresários que não aparecem em rede social e você começa, não, você tem que aparecer, porque você mais do que ninguém conhece o seu negócio. Eu saberia falar do Cris Exclusive aqui? Não saberia. Não. Mas você sabe. Eu sei falar do meu ateliê de costura, sei falar das transformações que eu faço nas roupas das mulheres. Porque roupa não é só vestir. Não, é identidade. É identidade. E você tem que se sentir bem com aquilo que você veste. Então, assim, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então, assim, se você é empresário que não se mostra nas redes sociais, que você não fala do seu negócio, que você não tem identidade com o seu negócio, comece a ter, comece a aparecer, comece a mostrar-se e falar o que seu produto, seu serviço faz de melhor para as pessoas. O que ele entrega. Exatamente, né? Porque só você vai saber falar. Ô, Cida, como você, quando você estava lá no CLT e depois você foi ser empreendedora e hoje agora fazendo esse trabalho incrível, como que você enxerga essa habilidade que você desenvolveu da escuta ativa? Como que você faz esse caminho e como que a escuta ativa te ajuda a encontrar soluções? Como você consegue ver essa Cida aí?
Então, Cris, a escutativa veio desde o ateliê, né? No ateliê, como empresária, que eu tinha que ouvir a cliente ouvia, ai, Cida, olha, eu comprei essa roupa, mas ficou horrível no meu corpo. E ela falava o que ela queria mudar. E eu tinha que ouvi-la para dar sugestões do que eu podia melhorar naquela roupa, naquela peça que ela tinha comprado. Com os empresários que eu atendo hoje, eu não posso chegar lá e falar o que eu tenho para oferecer. Eu tenho várias ferramentas do Sebrae, mas eu busco ouvi-lo, entender, para juntos eu propor as soluções de acordo com a linguagem dele. Eu não posso chegar no empresário que não sabe nada de análise SWOT, por exemplo, e falar, vamos fazer uma análise SWOT do seu trabalho, da sua empresa. Não. Olha, vamos melhorar essa linguagem. Olha, em que você é bom? O que você precisa melhorar? O que você acha que seu concorrente é melhor do que você? Qual oportunidade que você acha que tem lá fora para o seu serviço ou produto? Então, assim, ouvir e ficar atenta. Como eu posso oferecer as ferramentas para melhorar a empresa dele e qual ferramenta oferecer, de que forma eu conseguir ganhar a confiança dele. Porque não adianta eu chegar num empresário que não tem uma linguagem diferenciada de planejamento, de estratégias, que tem a linguagem científica, vamos falar assim. A gente tem que falar a linguagem dele. Eu aprendi muito. Comum, né? Da forma que ele entenda o que eu estou falando. Eu não posso falar uma linguagem que ele não entenda. Então, assim, quando eu escuto, quando eu vejo a linguagem dele, a forma que ele fala, para criar uma conexão, eu começo a usar as palavras que ele está usando. E, por incrível que pareça, isso me aproxima demais deles. Isso é ótimo. Me aproxima demais. Bom. E eu sempre falo, tá, Cris? Olha, eu entendo dessas ferramentas, eu entendo disso que o Sebrae me proporciona trazer para vocês, mas eu não sou expert em tudo. Eu não sou expert. O que eu não entender, o que eu não souber, eu busco ferramentas lá dentro. Na próxima reunião eu trago, tudo bem? Eu deixo isso bem claro. Porque, assim, eu não vou trazer a solução. Eu vou trazer ferramentas que a gente vai aplicar juntos. A minha proposta é essa. Vamos aplicar juntos e ver o que vai dar de resultado. Se tiver, como o acompanhamento é 6 meses, a gente vai fazendo malabarismo para aquilo dar certo. Não deu certo assim. Por exemplo, Cida, não consigo aparecer nas redes sociais. Tem gente que tem esse bloqueio. É um dos bloqueios grandes que eu ouço. Vamos começar fazendo vídeos no celular. Faz vídeo no celular e me manda. Aí passou uma semana, o empresário não fez nenhum vídeo. Olha, você conseguiu fazer aquele vídeo? Porque eu sou... É andar de mãos dadas. Eu cobro. Olha, conseguiu fazer? Tá tendo dificuldade? Quer que eu dê uma passadinha aí pra gente só te ensinar como que faz? Porque tem gente que não sabe, Cris. Exatamente. Tem gente que não sabe. E eu fico muito feliz quando a pessoa fala, olha, eu não consegui. Você pode passar aqui? Às vezes nem é dia de visita, tá? Mas eu me disponibilizo a ir lá, ensinar. E o que me deixa mais feliz é quando... Ontem, por exemplo, foi um exemplo muito legal. Foi um dia que eu mandei mensagem para o Neto, que é o meu gestor. Nossa, Neto, hoje foi um dia daqueles que eu saí energizada. Fui atender um cliente e ele não tinha feito nenhuma postagem nas redes sociais. A gente tinha combinado isso. E eu tinha visto que ele não tinha feito, né? E era dia de visita. Eu cheguei lá, comecei. Ele falou, Cida, eu não fiz o que você pediu. Eu falei, não tem problema. Qual que é a sua dificuldade? Vamos lá. Aí chegou gente, ele foi atender e tal. Aí ele falou assim, olha, eu não sei mexer no celular para fazer vídeo. E eu fiquei com vergonha de falar para você. Eu falei, não tem problema, vamos aprender agora. Aí ele não sabia fazer legenda. Ele não conhecia o chat GPT. Eu falei, olha, eu não sou expert nisso, mas o que eu sei mexer eu vou te ensinar. Cris, eu saí de lá, ele tinha feito uma publicação. Ele fez uma publicação na rede social. E você não tem noção, ele ria. Ele ria, falou, nossa, Cida, eu não acredito que eu fiz. Eu falei assim, lição de casa, daqui a 2 dias você faz de novo. Se você não conseguir, você me avisa que eu passo aqui daqui 2 dias e a gente faz junto de novo. Isso é tão bom, o empresário ele se sente tão pertencente a esse meio, porque todo mundo acha que o empresário ele não precisa de ajuda, mas a gente precisa de ajuda. Precisa. E assim, é uma dica que eu dou. Empresário, você não está sozinho. Sabe, busca outros empresários. Tem a Cris faz rodadas de pitch, né, Cris? Exatamente. Tem o Sebrae, tem a Associação Comercial, tem vários outros lugares onde você pode se conectar. Às vezes o horário não bate, procura um que o horário bate, mas
esteja onde está outros empresários, sabe? É importante. É importante para você saber que você não está sozinho, que a sua dor não é só sua. Exatamente. Cida, nós estávamos juntas segunda-feira, se eu não me engano. Quando foi que a gente estava junta naquele evento do Sebrae? Segunda-feira, né? Foi segunda-feira. Segunda-feira. Eu achei incrível. E eu saí com umas inquietudes, né? Uma das inquietudes, eu não sei, eu vi que você estava anotando bastante coisa, eu tenho essa psicose. Eu falo que é psicose, eu anoto tudo. Uma das perguntas é, por que teu cliente sai da tua empresa sem comprar com você? E eu fiquei pensando, né? Os fatores são vários. O emocional pode comprometer isso. Porque quando você não está bem, você não vai atender bem. Você não atende bem. E você ouve isso dos empresários que você atende. Ó, Cida, eu não estou conseguindo vender. O cliente vem, mas sei lá, ele olha tudo, mexe em tudo. Aí aquele dito popular, o cliente caroço. Você escuta essa demanda também, Cida? Cris, eu vou falar para você uma demanda ainda pior. Cida, não tem cliente na rua. É duro isso, eu sou prova disso, porque como eu trabalho na rua, a gente vai até as empresas, então a gente passa no comércio, a gente passa em várias avenidas que tem comércio, e o que eu tenho ouvido bastante e visto também são pouquíssimas pessoas na rua. Então, assim, as lojas bonitas, com vitrines bonitas, convidativas, e não tem cliente. O cliente está muito no digital. Então, quando a gente bate na tecla que precisa estar no digital, precisa. Mas você também precisa oferecer um diferencial para o seu cliente físico, para estar na sua loja física. Você acha que esse diferencial, muita gente vai... Quando vai para esse diferencial, Cida, as pessoas acham que o diferencial seria só colocar um cafezinho. O que você acha que poderia ser o diferencial? É você se conectar com o seu cliente. O cliente não chega lá só para comprar porque ele quer comprar. Não. Ele quer saber, o cliente quer se sentir importante. Então, quando eu chego numa loja que a vendedora, a atendente, oi, que posso te ajudar? Você está procurando alguma coisa específica? Como é que você está? Começa a interagir comigo, cria uma conexão. Às vezes eu não estou querendo nem comprar, mas aquela conexão gira de uma forma tão legal que você sai de lá com um produto e você ainda indica. Certo. Então, assim, não é só vender. Criar um relacionamento. Eu quero ter uma experiência boa para voltar novamente. Entendi. Então, assim, o cliente de hoje, ele está muito exigente. Nós estamos exigentes. Sim. Mudou o comportamento, né? Sim. Então, olha, gente, anota essa dica, porque a Cida, ela tá trazendo aqui que é ouro. Você quer ganhar dinheiro, você quer fazer com que o teu cliente fidelize você, que você retenha cliente dentro do teu espaço físico, atenda seu cliente com um bom relacionamento. Sabe, com amabilidade, com afetividade, fazendo com que você se importe de fato com ele. E que você não só quer mexer no dinheiro dele. Não é isso, Cida? No dito popular, né? É um dito popular. Do dito popular, né? E assim, né? gente, um sorriso abre portas. Eu acho. Eu sempre falo que um sorriso, ele abre portas, você não sabe como que está a outra pessoa. Então, você é responsável pelas suas atitudes. Você não sabe como está a pessoa pode acordar com dor de barriga, a pessoa pode ter acontecido alguma coisa, não ter dormido bem. Mas assim, se você acolhe aquela pessoa, você está fazendo a sua parte. Exatamente. Você está fazendo a sua parte, porque você não sabe a dor do outro. Muitas vezes a gente está em lugares onde a gente está passando por dificuldades que sejam emocionais, às vezes é preocupado com um parente que está doente, às vezes teve uma noite mal dormida, às vezes trabalha de faculdade, e você não está bem, mas é um problema que você sabe que vai ser resolvido. Mas você sabe como lidar com isso. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Então, assim, atender o cliente, fazer com que o cliente se sinta parte daquilo, sabe, dar atenção, fazer com que ele se sinta importante. Às vezes o cliente não está bem, mas você pode melhorar o dia dele com um sorriso. Oi, você tá tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Nossa, eu gostei dessa sua blusa. Faz um elogio. A gente tá tão carente de elogio, as pessoas não elogiam mais, gente. Exatamente. E no caso, quando você... Olha só, isso é uma inovação no atendimento, né? Porque as pessoas quando falam assim,
precisa inovar. Tem muitos empresários, quando vem essa palavra, já tem um peso da tecnologia, porque é caro, porque tem que fazer isso. Mas o que você está trazendo são coisas simples. É viver no simples. Gente, é o feijão com arroz bem feito. Entendi. Cris, é isso. Eu fui numa lanchonete a semana passada com meu esposo e a moça nos atendeu tão bem. Quando eu saí de lá, eu falei assim, olha, parabéns, você nos atendeu muito bem e eu vou voltar aqui de novo pelo seu atendimento. Eu me senti em casa. Olha aí, que bom. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, ninguém nunca falou isso de mim. Eu falei assim, então, receba o elogio com todo carinho e você eu não sei se com outras pessoas você não atende tão bem para as pessoas não falarem, mas ela nos atendeu tão bem. Perguntou se o tempero estava bom, se o ponto da carne estava boa, se eu queria refri zero ou sem ser zero, sabe? E se a batata estava boa. Você acha? Ela era obrigada a fazer isso? Não. Não, mas ela queria saber se a minha experiência com aquilo que eu esperava, se estava de acordo com o que eu esperava. E estava. Porque eu já sou cliente de outra lanchonete, dessa lanchonete em outro lugar. Uhum. E abri um espaço novo e eu fui conhecer o espaço novo. Uhum. E estava exatamente igual, a experiência foi maravilhosa. E assim, é isso. Vou voltar lá? Vou. Com certeza, né? Com certeza isso voltarei. É muito bom. É fazer o feijão com arroz bem feito. Exatamente. Né? E com foco no que a experiência do cliente, do que ele realmente precisa. Porque a gente precisa apenas que você escute, que você ouça e não veja ele apenas como um sifão de dinheiro. Aqui tem muita gente que é ruim. E não é isso, gente. Quando eu vejo que a pessoa nem me atende, só quer saber se eu realmente vou comprar, eu desisto da compra. Eu faço isso, eu desisto. E assim, então fica essa dica aí para você, empresário. Talvez a tua empresa... Eu tenho loja física, gente. Eu tenho loja física. Eu sei que não tá fácil para ninguém. Mas eu já passei dessa fase de reclamar. Hoje eu estou no agir. Isso. Porque, ó, reclamar é clamar o problema 2 vezes. Então, eu já passei essa fase, Cida. Eu não reclamo. Às vezes eu vou em algum evento, tava essa semana passada, eu falei, e aí, amigo, como é que você tá? Não sei o quê. Eu fiz ouvido de mercador, já mudei de assunto. Eu falei, pronto, sabe? É isso. Por quê? Tem gente que tá tão nessa coisa do reclamar, no vício do reclamar, mas aí, ó, bota assim, o que você pode fazer diferente? A Cida já tá dando aqui bastante dicas, né? Porque nem sempre é o vender, é fazer o planejamento para ver se as suas contas estão muito altas, você pode organizar. Não é isso, Cida? É isso. E aí você vai conseguindo e fazer esse atendimento. Ô, Cida, o que diferencia o empresário que cresce daquele que permanece sempre apagando incêndio? O que diferencia é o comprometimento. Comprometimento? Comprometimento. É assim, ó, você querer a mudança. Não adianta você querer e continuar fazendo o mesmo. Uhum. Se você quer mudança no seu negócio, você tem que fazer diferente. Certo. Não tá dando certo dessa forma, mas tô apagando, quer viver apagando incêndio? Então continua apagando incêndio, mas assim, não é o ideal. Planejamento, dá trabalho colocar a casa em ordem? Dá trabalho. Mas assim, não adianta você querer mudança se você não muda os processos, se você não muda a forma que você está fazendo. Se está fazendo e não está legal, tem que ter mudança. Porque não adianta reclamar se você não mudar. Exatamente. Você vai só prolongando o problema e aumentando a reclamação. E o problema, eu sempre falo que o problema é de acordo com o tamanho que a gente dá audiência para ele. Porque assim, tem problema, mas a gente tem que focar na solução. Se a gente ficar... Tanto é que essa metodologia do Sebrae, a gente nomeia os desafios, a gente não fala problemas, a gente fala nomeia os desafios e a gente foca nas soluções. Uhum. Então, os desafios tem, mas as soluções a gente busca muito mais. Uhum. Então, assim, problema tem, desafios tem, mas a gente tem que focar nas soluções. Uhum. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso buscar para melhorar? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Eu acredito isso piamente. Mas eu ainda quero, assim, ainda nesse sentido. Você acredita que o que mais dificulta hoje o empresário a parar de apagar incêndio é a falta de conhecimento técnico ou a falta de mudança de mentalidade? A falta de mudança de mentalidade. Vou dar outro exemplo de um empresário super jovem, que eu adoro dar o exemplo dele. Eu conheci ele ano passado.
quando a gente estava fazendo captação de empresários. A gente estava com a lista e o nome dele estava na lista, e eu passei na empresa dele. E ele conversava comigo fazendo o operacional. Conversando comigo. Ele não parava. Não né? parava. E depois, nessa época, o empresário não quis, porque estava com muita coisa para fazer. Não tinha tempo de atender. Falou assim, olha, Cida, vem outro momento que agora eu não consigo, porque eu não vou ter tempo para te atender. Beleza, passou. No próximo ciclo, ele entrou. E uma das conversas que eu tive com ele foi, você precisa sair do operacional. No momento que você sair do operacional, parar de apagar incêndio e você começar a ver sua empresa de uma forma estratégica, colocar cada pessoa para fazer a função e você ir atrás só do estratégico da empresa, de crescimento, você vai ver a sua empresa crescer. E comecei a arrastar ele para ir nos encontros do Sebrae, para ir em encontros empresariais, para ele mudar a cabeça de pessoa jurídica, mas que pensava como pessoa física. Ele parecia um CLT. Ele parecia que trabalhava naquela empresa. Ele não parecia empresário. Entendi. O dono da empresa. E hoje, nossa, esse empresário, nossa, tá super bem. Relacionamentos com vários outros empresários, network, contratou pessoas para trabalhar para ele. Hoje ele não faz mais o operacional, ele está no estratégico, contratou outras pessoas para trabalhar. Então, o financeiro, já tem a pessoa para cuidar do financeiro, e ele não via isso. Ele ficava preso na operação, não crescia e não tinha tempo. A primeira conversa que eu tive com esse empresário foi eu andando atrás dele. E ele me mostrando a empresa, mas assim, que ele estava com crachá do Sebrae e tudo mais. Mas ele não parava. Em nenhum momento ele parou. Aí eu peguei o telefone dele e falei assim, posso te mandar os encontros que tiver do Sebrae, ou de outros empresários, com horários que você possa comparecer? Ele falou, pode. Eu falei assim, começa a frequentar, você vai dar uma mudada. Você vai ver outros empresários e você vai se inspirar nele. E hoje eu tenho muito orgulho, eu olho para trás assim e falo, nossa, como esse garoto cresceu. Ai, que coisa boa. É muito, Cris, assim, dá um gás, sabe, na gente. Porque assim, eu sou nordestina, assim como você, e eu não sou morna. Eu não gosto de café morno. Não. Eu não gosto de nada morno. Também não. Dá até enjoo, coisa morna. Então, assim, se eu entrei no Ali, eu visto a camisa, eu vou atrás e vou fazer com que os empresários que eu atendo tenham sucesso. Eu faço o possível para que saia se eu inquietar ele, já tá bom. Se ele der resultado, se ele gostar daquela mudança, se eu conseguir virar a chavinha dele, para mim já valeu. Isso é muito bom, né? Eu acho que isso é um comportamento muito do nordestino, né? A gente vive, é 8 ou 80. Não Sim. existe meio termo com a gente, né? Sim. É quente ou frio. Não tem essa coisa do morno. Não. Morno eu não gosto nada. Nem nada mais ou menos. Tem que valer a pena, né? Não, não gosto. Exatamente, tem que valer a pena. Ô Cida, nessa tua trajetória aí de Ali, você já trouxe aí vários cases, mas o que mais te emociona no trabalho que você faz dentro do Sebrae hoje? E que legado que você quer deixar através dessa sua atuação ajudando os empresários? O que mais me emociona, me deixa assim, muito energizado e dá um gás, é deixar um legado para a empresa, sabe? A Cida passou aqui, ela falou que isso eu tenho que fazer assim e eu vou continuar fazendo assim. A Cida me inquietou. Sabe, é uma ligação que fala, Cida, olha, eu consegui fazer aquilo. Nossa, Cida, obrigada por você me conectar a tal pessoa, a tal empresa. Porque não é fazer por fazer, é fazer para querer ter resultado. E para inquietar mesmo o empresário, para ele sair da zona do conforto. Porque às vezes ele precisa de um cutucão. Sim. A gente precisa, não precisa, Cris? Eu preciso sempre. E eu sempre, todas as vezes que eu vou nas reuniões do Sebrae, eu sempre levo os cutucão. Sim. Porque isso me ajuda a crescer. Né? Isso me ajuda. Eu já fiquei nessa zona de conforto, perigosa essa zona de conforto. É muito perigoso. Porque você fica dentro de uma bolha e ali você fica. E olha o que eu tô falando, que eu tenho quase 40 anos só de empresa. Quase 40 anos de empresa, né? Tenho um know-how muito grande, mas já tive os altos e baixos. Teve um momento que eu não sabia separar mesmo dinheiro de física, de jurídica. Eu era
ficava muito no operacional. E as coisas a gente vai mudando. Então, por isso que eu quero que você assista e reassista esse episódio muitas vezes. Porque se você, de repente, tudo que a Cida está trazendo aqui para você tá encaixando no que você está vivendo, saiba que eu já passei, ela já passou, muita gente. Mas o que é mais importante você entender? Que tem solução. E que você não está sozinho. Não é isso? Porque é isso que a gente tem que saber. Não é porque eu estou vivendo isso que eu vou morrer para fazendo isso sempre. Não. Tá na hora de mudar, né? Você tem essa oportunidade, pode estar procurando no Sebrae, né? Em todos os Sebrae tem a Ali, todos da região. Porque não, é nacional, é um programa nacional. Um programa nacional. Eu não tinha conhecimento e, assim, eu acredito que algumas pessoas não tenham. Então, assim, é um programa, assim, excepcional. Eu sou apaixonada, né? Sou suspeita a falar porque, assim, é realmente uma mudança de chave na cabeça do empresário. Quando ele veste realmente, quando ele entende o propósito, é uma mudança de comportamento, é comportamental. Uhum. É mudança, né? É mudança. Ô Cida, quando você estava só, exclusivamente no seu empreendimento, você teve alguém de agente Ali na tua vida? Não conhecia o Ali. Você não conhecia? Não conhecia, eu não conhecia. Eu vim conhecer o Ali, porque como eu pesquiso muito coisas do Sebrae. Meu celular, se você for ver, tem muito curso, muitas coisas do Sebrae. E uma vez eu estava vendo e inscrições para o Ali e tal. Aí eu falei, o que é isso? Aí fui ver, falei, nossa, eu me identifico com isso. Vou fazer inscrição. E detalhe, era a última, ia encerrar as inscrições no dia seguinte. Eu fiz inscrições à noite. Eu fiz inscrição à noite, fui fazer a prova, totalmente descompromissada. E passei, porque eu vivia dentro do Sebrae, né? Mesmo antes de ser Ali, eu já procurava. Né? Tanto é que eu conheci você no Sebrae, né? Exatamente. E super me identifiquei. E eu acho que o que eu posso passar de conhecimento para o empresário e saber que aquilo mudou um pouquinho o negócio dele, já tá bom. Isso é ótimo. E vou falar aqui, eu vou rasgar uma seda aqui, viu, Cida, para você. Eu falei isso nos bastidores, mas eu quero deixar aqui registrado. Gente, se você tiver a oportunidade de fazer o Ali, e se você tiver como privilégio você ter a Cida como sua agente, porque, Cida, você vai muito além. Você não só entrega isso, aquela apostila, porque com certeza você gabarita, você tem que fazer leitura, você tem todo um protocolo que o Sebrae direciona vocês que são agentes. Mas eu falo que você faz o além. Em todas as reuniões do Sebrae eu te vejo. Eu vejo você nas conexões de café empresariais, você está por lá. Eu vejo você em cursos. Isso faz... E aí, quando você tem um momento de fala, você fala assim, não, eu faço isso, eu gosto de estar fazendo esse network porque eu quero levar para o meu empresário, que eu atendo, algo que ele... Soluções. E você busca essas soluções. Né? E é rico isso. Então... Você, de fato, você entrega muito mais do que seria o agente de inovação, local de inovação, né? Então, você não fica só nessa apostila do Sebrae. Então, se você estiver nos assistindo e for de Marília, se inscreva, procura lá no Sebrae e faça o Ali. Se você é de outra região, procure também essa ajuda. Vai pegar na mão e vai te ajudar. Porque nós precisamos de pessoas. A gente precisa, de ser puxado na orelha. Porque não tem manual de empresário. Não tem. Porque quando você começa... mas tem curso para empreendedorismo. Tem curso. Mas eu digo para você que você se rouba. Você se engana. Eu já me roubei muitas vezes. A gente se rouba. Sim. Tem que fazer tal coisa. Não vou fazer. Você roubou seu tempo. Né? Você acha que você tem direito de você pegar o dinheiro e ir lá, final de semana, viajar. E você não tem esse direito. Você tem que ter um prolabore, né? Então, o agente Ali, ele traz essa clareza, essa clarificação do que, de fato, você precisa fazer. Não é isso, Cida? É isso, exatamente. Eu falo porque eu fiz Ali. Fiz Ali 2 vezes. Ainda quero fazer de novo. Vamos fazer. Né? Quero fazer, sim. Eu só tô com muitas frentes, né? Mas eu quero fazer. E o Ali me ajudou.
E, não sou uma pessoa fácil, não. Eu discutia demais com a menina. Mas isso é bom, Cris. Que a ideia Gente, discutir é diferente de briga, tá? Sim. Porque as pessoas muito confundem isso, né? Sim. Discutir as ideias. Eu falei, não, mas isso aí é difícil demais de fazer. E eu sempre falo, né, que o empresário, ele tem também que abrir a cabeça para ouvir os colaboradores, que às vezes saem ideias maravilhosas que as pessoas não têm coragem de colocar para fora. Quando a gente está lá dentro, que faz uma reunião, que podem participar os colaboradores, o brainstorming, saem muitas ideias. Olha que coisa boa. Coisas que às vezes o empresário fala, mas por que você não falou antes? Você não me deu oportunidade. Você não abriu esse leque de oportunidades, a gente fazer uma reunião assim. E é muito bom. É de verdade, Cris, quando o empresário realmente quer participar. Porque tem empresário, gente, que não tem tempo. E a gente super entende que a agenda é muito complicada. Mas você sabe o que eu escutei? Tempo é igual prioridade. Exatamente. O tempo, você só se dedica àquilo que você tem como prioridade. Exatamente. Se você quiser organizar a tua empresa, é uma prioridade. Eu acho que é a principal, né? Porque se você não organizar a empresa, fica mais difícil. É que dá trabalho, viu, Cris? Claro. Às vezes a gente não quer trabalho. Então, mas aí você não quer trabalho, eu falo que a gente está empurrando a barriga, né? O lixo para debaixo do tapete. Postergar, né? Não, postergar. Postergar aquele problema, aquele desafio. Exatamente. Você vai empurrando com a barriga. Tem uma hora que você não vai aguentar mais. Que aí já explodiu, né? Quanto mais cedo você coloca a casa em ordem, menos problemas você terá no futuro. Olha aí. Gente, tá vendo? É sobre isso. Quanto mais cedo você colocar a casa em ordem, você consegue encontrar muito mais soluções. E rápido. E mais como uma pessoa que vai olhar a empresa de fora. Sim. Né? Tem muitos critérios, Cida, para a pessoa. Qual que é o critério da pessoa ter o benefício, ou ter a ajuda, ou o apoio de um agente de local e de inovação? Qual que é o critério? O critério é ser empresa ME ou EPP. Então, MEI não participa? Não, MEI agora participa também. Esse ano a gente começou a atender. MEI também está tendo? Olha aí, a quantidade MEI. é menor. A quantidade é um pouquinho menor, porque agora foi um teste. A quantidade do que você está falando? De empresas MEIs no programa. Tá. Por exemplo, a gente atende 22 empresas, onde são apenas 2 MEIs por agentes. Tá. E, gente, tem agente local de inovação nas cidades da região, tá? Então, assim, não se restringe só à cidade de Marília. Na região também tem os agentes em Paraguaçu Paulista, em Assis, Pompeia e como região. Você falou, o Brasil todo. Exatamente. Tá. E precisa ter pelo menos 1 ano de empresa aberta, como média empresa e empresa de pequeno porte. E para MEIs, são pelo menos 2 anos de empresa aberta, que seja uma empresa que já tenha um compromisso, sabe? Fluxo de caixa, que tenha presença digital, que já esteja em crescente. Né? Exatamente, esteja numa crescente já. Para a gente só impulsionar a empresa. Que bacana, que ótimo. Olha que bom, que oportunidade, mega oportunidade para as MEI, né? Isso é bom, porque a MEI, ela começa ali pela MEI, porque a MEI é para você não ficar na informalidade. Depois você vai mudando para ME, né? Mas é uma ajuda grande. Porque assim, quando essa MEI virar ME, ela já vai estar com processos mais definidos, vai saber com mais clareza os processos que ela aprende. Porque assim, tem empresas que eram MEIs, viraram ME e EPP, mas não aprenderam coisas que hoje a gente ensina para os MEIs, por exemplo. Ai, que maravilha. Ô, Cida, antes da gente está quase indo para o final, mas eu gostaria aqui que você falasse, e nisso tudo, que a Cida, ela é mãe, né? Ela tem, como que tá a tua vida, né? Porque agora você antes só tinha a vida familiar. Isso. Aí tinha a empresa, ótimo. Agora você tem a vida familiar, tem a empresa e agora tem o Ali. Como que você está equilibrando tudo isso? Olha, Cris, eu vou ser bem sincera para você. Eu tenho usado bastante a inteligência artificial ao meu favor. A IA está aí para ajudar a gente, para a gente otimizar nosso tempo. Eu uso a agenda do meu celular para me ajudar nos meus compromissos.
Eu uso o Trello, que é uma ferramenta de IA também que me ajuda bastante nos meus compromissos com os empresários que eu tenho que atender, com as tarefas que eu tenho que entregar, porque a gente tem que entregar relatórios. Cada reunião que a gente faz, a gente vê o que deu certo, o que a gente precisa melhorar. Então, cabe a gente fazer o relatório de cada cliente. Então, assim, são 22 empresas, são 22 relatórios a cada visita. Então, assim, muita coisa, hein? E quando eu saio para visitar os meus clientes, eu reviso o que a gente combinou na última visita para chegar lá com informação, para chegar lá com ideias novas. Se ele fez isso, eu vou levar mais esse para ele fazer. Então, se ele não fez, a gente recalcula a rota e vê o que a gente pode fazer. E eu uso muito a inteligência artificial ao meu favor em relação a isso. E detalhe, tá? Eu sou uma mulher que não dirijo. E todo mundo fala, mas como que você faz isso? Eu ando de Uber, gente. Eu faço, não é desculpa. Eu nunca cheguei em visita atrasada com meus clientes. Eu não me permito isso. Eu faço meus relatórios, eu envio tudo no tempo, assim. Só entrego com atrasos, quando acontecer alguma coisa com o empresário, que a gente tem que entregar. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada em relação às minhas entregas, aos meus relatórios, ao meu trabalho. E a minha vida pessoal também. Eu não fico a desejar, graças a Deus. Final de semana, a gente não fala de trabalho em casa. Final de semana é esposa, é filha, é casa, é família. Então, assim, eu equilibro bem isso. Ótimo. E é uma coisa que eu levo para os meus empresários também. Porque atrás de um CNPJ tem o CPF. E esse CPF precisa estar bem para o CNPJ ir bem também. Exatamente. Então, assim, saúde é primordial. Uma boa noite de sono. Lembra que a gente estava conversando sobre sono? Você me perguntando se eu dormia, né? Exatamente. Eu durmo bem. Eu faço um ciclo de sono muito bom. Então, isso aí. Mas eu durmo 6 horas. Eu preciso dormir 6 horas no mínimo. Tá ótimo. Né? Eu preciso dormir bem. Ô, Cida, você disse que você não dirige, mas eu vou te apresentar a Gra. Eu já ouvi seu episódio com a Gra, tá? Não, você tem que a Gra, gente. Vocês assistem o episódio da Gra. Ela é instrutora. Você lembra da Gra, ô Júlio? Da Gra, né? Muito boa, né? Então, assim, se você tem medo de dirigir, você vai lá. Porque ela sabe o que ela fala? Ela deixou muito claro. Se você tem uma CNH e você não dirige, você não sabe dirigir. Você não é motorista. Eu não sou motorista. E então, tá tudo bem. Eu sou muito boa em muitas outras coisas. Mas sabe o que é legal, Cris? É que eu não me cobro por isso. Sim. Não, tudo bem. Você não se cobra. Mas é importante que você a conheça. Sim. Assiste o episódio. Porque se você tem uma independência usando o Uber, pode ter certeza que você dirigindo, você vai ter independência ainda mais. Maior, né? Porque é uma dependência geográfica. É uma dependência de mobilidade. Então, você se torna independente. Sim. Então, assiste a Gra mais uma vez. Eu vou te passar o contatinho dela. Porque ela é uma instrutora sensacional. E ela, assim, pelo que ela conta, ela já atendeu bastante amigas minhas, viu? É, né? Porque eu dirijo pra tudo que é canto. Ai, Gra, fazendo seu merchan aqui, ó. Filho. Quem é boa, é boa. É. Agora eu vou fazer um bate-pronto aqui bem rapidinho com você, ó. Chegou na mente, bum. Tá? Vamos lá. Empreender é? Libertador e desafiador. Ai, maravilhoso. Uma ferramenta simples que salva negócios. Inteligência artificial hoje em dia ajuda bastante, tá? Ok. O maior erro do pequeno empresário. Se achar pequeno. Olha aí, se achar pequeno. Gostei disso, hein? Inovação em uma palavra. Inovação em uma palavra. Tem que existir. Tem que existir. Qualquer negócio tem que existir inovação. Inovação não é surreal, não é sobrenatural, não é caro. É mudar algo que dê resultado. Perfeito. Escutar ou falar? Escutar mais. Escutar. A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Exatamente. Cida, se você tivesse a oportunidade de tomar um café, de marcar o café com alguém, pode ser pessoas que está aqui nesse plano ou que já foi para outro plano, tá? Se você fosse tomar café com essa pessoa, o que você acha? Qual o conselho que você acha que essa pessoa te daria? E por quê? Quem seria essa pessoa, né?
Olha, você me fez voltar lá na minha infância. Seria a minha avó. Minha avó paterna, eu tinha muito vínculo com ela. Eu acordava, ia para casa dela, passava o dia inteiro lá na casa dela. Voltava para casa só à noite. Mas a minha avó materna teve uma frase quando eu fiz 13 anos que ela falou e me marcou bastante. Que Deus te dê um marido que não beba e que não fume e que não te bata. E isso me marcou muito, porque eu tinha 13 anos na época e eu morava num sítio onde se a Cida acreditasse nisso que a avó tinha falado para ela com 13 anos, a Cida não estaria aqui hoje. E aquilo sempre me incomodou muito, porque quando eu assistia a TV, eu queria uma penteadeira cheia de cremes, de perfumes, de tudo que eu via nas novelas. E eu falava, não, mas eu não preciso de casar. Pensava na minha cabeça, né? E ter um homem para pagar, para me dar de comida e não beber, não me bater. Porque era cultural isso lá atrás, né? Isso me aquietou muito e não era isso que eu quis. Não foi isso que eu quis para minha vida. Então, o que eu fiz? Eu estudei, eu saí daquele sítio, eu busquei conhecimento, eu busquei liberdade e fui estudar. Vim para São Paulo, saí lá do Nordeste, vim para São Paulo, estudei. Eu sou uma pessoa que estudo tudo. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu vou morrer aprendendo alguma coisa. Quando eu tinha um ateliê, eu achava que sabia costurar tudo. Não, eu não sei. Todo dia tem um vídeo novo lá no YouTube para ensinar alguma coisa nova. E a minha avó ia falar assim, você fez muito bem não ter seguido o meu conselho. Parabéns. Eu tenho certeza que ela falaria isso para mim. Que bacana. Porque eu mudei muita coisa na minha família, né? Eu fui a primeira filha do meu pai a se formar. Fui a primeira filha do meu pai a fazer uma pós-graduação, sabe? Depois de mim, as minhas sobrinhas fazem faculdade, as minhas filhas fazem faculdade. Então, eu acredito que eu abri portas. Você foi a pioneira. Eu abri portas para minha família, sabe? Eu fui a primeira filha formada do meu pai. Olha que orgulho. Eu também, eu sou a primeira filha, gente, a ser formada. Que é nordestina. Nordestina. Você tá pensando o que é fácil, filho? Nordestino pode estudar não, filho, agora. Se você é nordestino, a gente sabe que quem tá falando é não, lógico. Agora, o pessoal que é aqui do sul é lindo. Mas nordestina, a prioridade não era os estudos, gente. Era o trabalho. Mas é verdade. E eu mudei isso, né? Eu não me aquietei com isso, eu me inquietei. Eu tive uma penteadeira cheia de perfume. Quando eu vi aqui... Cris, hoje eu me vejo com coisas que eu nem sonhei. E hoje eu sou igual a Xuxa. Eu adoro a Xuxa. Ai, também. E a Xuxa falava uma coisa assim, eu sou ariana e eu sonho, realizo, já estou sonhando de novo. E eu não sonhava, mas hoje eu sonho, nem realizei, já quero outra coisa. Exatamente. E hoje eu tenho muito mais do que eu quis ter na vida. Ai, que bom. Tá vendo? Eu sou muito grata por isso. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Eu coloquei 2 filhas no mundo que respeitam o próximo, que correm atrás do que querem, que são pessoas super honestas. E hoje em dia, a gente criar filho, colocar no mundo e ter esse olhar para trás e falar, nossa, eu coloquei seres humanos incríveis no mundo, é maravilhoso. Ai, que bom. E além de ser uma mulher, eu me considero uma mulher realizada, tá? Ai, que bom. Eu me considero uma mulher realizada. Eu peço pouco, eu agradeço muito mais. Isso é bom. Eu tenho certeza. Eu agradeço muito por tudo. Agradeço pelos meus clientes, agradeço pela minha casa, agradeço pelos meus cachorros sadios, agradeço pela minha filha, agradeço pelo meu esposo. Porque quando a gente começa a ter um sentimento de gratidão, Cris, eu acredito que as coisas vêm do universo. Porque Deus é maravilhoso. Exatamente. Deus nos deu a liberdade de a gente fazer o que quer. Cabe a nós. Exatamente. Cabe a nós buscar o que a gente quer. Exatamente. E a gratidão, ela tem uma energia muito forte, porque a gente vai abrindo campos, né? Sim. E Deus é amor. Nossa, é muito bom. Se você não pratica gratidão, começa aí. Pega essa dica da Cida, hein? Sim, gente, começa. Gente, esse podcast tá riquíssimo. Se você entrou nele agora, ele apareceu aí do nada pra você, assiste desde o começo, mas pega papel e caneta, porque a Cida deu aula de vida aqui pra gente, viu? Ô, Cida, eu gostaria que você falasse diretamente ali, tá? Tá. Com aquele empreendedor que tá cansado, tá perdido e tá achando que o negócio dele não vai dar certo. O que você diria pra ele continuar?
Fala aí para ele. Olha, o que eu diria para ele continuar? Primeira coisa, você tem que entender, você não está sozinho. O Sebrae está aí para te ajudar, tem outras ferramentas aqui na cidade, a internet tem muitas coisas que podem te ajudar também. Em julho começaram as novas inscrições para o Agente Local de Inovação, a gente está encerrando um ciclo, agora em junho, em julho começa um outro. Então, se esse bate-papo aqui com a Cris tocou você se sentiu que, nossa, eu quero receber um agente local de inovação, eu quero tentar trazer coisas novas para a minha empresa, quero ouvir novas ideias, então entre em contato com o Sebrae, entre em contato assiste esse podcast, entre em contato com a Cris tem nossos contatos e você não está sozinho. Tá? A Cris está aqui com esse podcast maravilhoso. O podcast, todos os anteriores, tem sempre alguma coisa que vai fazer sua empresa, de certa forma, ter uma luz diferente. Então, assim, busque conhecimento. Conhecimento abre portas e conexões também. Com certeza. E quem quiser encontrar a Cida, tem algum Instagram, Cida, para encontrar você? Meu Instagram é Cida Lima, agente local de inovação. Ok, o Júlio vai colocar aí para vocês, tá? Cida, olha que conversa necessária. Hoje a gente recebeu aqui o que você trouxe e mostrou com muita delicadeza, e você foi muito sincera em dizer que o inovar não começa só, não é o surreal, não é o transcendental, começa com a consistência, com a persistência, com a determinação e com a disciplina. Que isso aí, em nenhum lugar é vendido, né? Então, você começa aí, faz o TBC. Tira a bunda da cadeira, por favor, tá? E você mostrou que a gestão, ela precisa ser mais aplicada. Sim. Né? Ela precisa ser aplicada e que muitas vezes, simples mudança, como anotar as entradas e as saídas são fundamentais, mas acima de tudo, você trouxe algo muito valioso aqui para mim, que é o poder da escuta, da proximidade, do cuidado com quem empreende. Sim. Muito, muito, muito obrigada, porque o que a gente falou aqui, as pessoas não são números, elas são pessoas, são seres humanos. E a gente precisa de ter essa clareza, essa consciência, porque aí a gente consegue ter essa proximidade, né? De um para com o outro. E quando o empresário, ele enxerga que a gente não é só números, que vai além, a gente cresce, né? E a gente sai aí dessa zona. Então, quero muito agradecer, viu? Muito, muito, muito. Curtiu o bate-papo? Curti demais. Gente, eu tava nervosa, tá? Vou confessar para vocês. Mas a Cris deixa a gente mais leve. Muito obrigada, Cris. Muito bom, também gostei muito. E antes da gente dar aquele tchau, eu quero agradecer os nossos apoiadores. A Unima EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, Revista e Portal Mães e Filho, Dr. Ricardo Ortega, DM Clinic Salon, e aos nossos apoiadores aqui dos bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o diretor técnico Marco César, o nosso assistente técnico Júlio Sinatória, e a você que vem sempre enriquecendo o nosso podcast, compartilhando, deixando aquelas mensagens, encontrando comigo nas reuniões, falar, Cris, eu gostei de convidado, isso me faz me sentir muito bem. Então, continue, divulgue, dissemine esse conhecimento, porque esse podcast, ele só existe para compartilhar, disseminar conhecimento, aprendizado, superação. É para isso que ele existe, viu, Cida? Só para isso. E é por isso que ele vem cada vez mais se fortalecendo. A gente está não só na região de Marília, mas também a gente atinge as maiores cidades aqui do nosso interior e também Brasil. E nós temos áreas internacionais. Então, que legal. Isso tudo é possível porque você acreditou, porque os nossos convidados também que vêm aqui entregam muito. Então, ó o coraçãozinho, gratidão, gratidão. Então, Cida, vamos aqui fazer um brinde. Vamos olhar para cá, ó. Até o próximo episódio. Quem assiste o Empoderaí Cris é feliz, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.